Salve, salve galera do canal, sejam muito bem-vindos, cara. Para você que não me conhece, meu nome é Dionísio e hoje vamos fazer para você um tutorial de como realizar a sua aposta esportiva, tá bom? Não somente como realizar a aposta, mas quais os critérios que você deve utilizar antes de fazer suas escolhas, tá bom? Então, para você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like e comente bastante para a gente trazer mais conteúdos para você nesse sentido, tá bom? Então, galera, vamos lá. Patrocínio do nosso canal é prosport.bet, tá bom? E vamos analisar o jogo de hoje. Hoje, no caso, quarta-feira. Vamos acessar aqui a banca, tá bom? Para você que não conhece a ProSport, cara, acessa, cara. Pagamento na hora, tudo via Pix, sem enrolação. Aqui você ganha e recebe na hora, tá bom? Tem vários jogos chegando aqui, tem que validar daqui a pouco pra galera. Então aqui vamos passando um tutorial para vocês, galera, como realizar a sua aposta, tá? Então vamos lá, para você que nunca apostou, vamos aqui mostrar. Primeiro nome aqui do Flamengo é essa opção aqui, galera. A primeira opção sempre do time que tá aqui como casa, certo? Aqui no caso, segunda opção seria empate, tá? E a terceira opção automaticamente seria Fluminense, tá bom? Sempre nessa ordem. Então esse é o critério que a gente utiliza para estar fazendo a sua aposta. Então isso assim com todos. São Paulo aqui embaixo vai ser esse primeiro, do meio é empate, consequentemente aqui seria Palmeiras, tá bom? Geralmente o time que tem a odds menor é o time favorito para o confronto, mas tem estatisticamente mostra algumas coisas um pouco diferentes. Não se pode deixar se levar pela odds, né? Tem odds desregulada que acaba quebrando suas pernas na aposta. Pô, Dionísio, apostei no time favorito que tava com a odds menor. Não necessariamente, às vezes eles erram também, que já que é um fator humano que cria essas cotações, eles podem errar e você pode se aproveitar muito disso e vou mostrar como, tá bom? Então vamos lá, galera, aqui ó, as três opções do jogo, vitória do Flamengo, empate e vitória do Fluminense. São essas três opções aqui que tá na nossa cara, tá bom? Mas, Dionísio, eu tenho que apostar somente em vitória, empate e derrota? Não. Entrando no confronto, vou mostrar para vocês. Entrando no confronto nessa opção aqui, quando a gente entra e acessa, vocês vão ver que tem um monte de opções dentro do mesmo jogo que você pode estar apostando, tá bom? Então, como a gente vai ver qual critério que a gente vai utilizar para isso? Então, vamos lá. Vamos lá no Flash Score, que é o aplicativo que a gente utiliza aqui de aposta, de estatística no caso, né? Vamos achar o confronto aqui, Flamengo e Fluminense, né? Vamos lá no Flash Score. Aqui, Flamengo e Fluminense, 9h40 hoje, mas essa análise você pode usar em outros dias. Estou usando o Flamengo e Fluminense como exemplo para você entender quais os critérios que a gente utiliza para fazer nossa aposta, tá bom? Então a gente entra aqui na tabela do Carioca, não precisa, que é um campeonato já está no final, mas eu sempre olho a tabela geralmente, né? É a final, não é um campeonato de pontos corrido, que nem o Campeonato Paulista, né? Só na primeira fase que é assim. Eu olho aqui, H2H, galera. H2H, eu olho aqui o Flamengo em casa. O Flamengo em casa eu vejo que é um time que tem padrão. Perdeu o último jogo justamente para o Fluminense. Ganhou do Nova Iguaçu, empatou com o Resende, ganhou do Vasco duas vezes. Então o Flamengo em casa é um time consistente. Se a gente olhar mais jogos do Flamengo, vamos ver que apenas duas derrotas em 10 jogos. Então é um time que realmente em casa ele se impõe, mostra grandes resultados e geralmente, é um time que faz bastante gols, né? Geralmente, né? É um jogo que geralmente 2 gols, um gol, mais 5 gols. Então, é um time que geralmente faz bastante gols em casa. O Fluminense fora de casa, podemos ver que ele tem uma derrota contra o Olímpia, né? Que é aquele jogo que ele vacilou muito. Já tinha feito o resultado em casa e entrou lá com, sei lá, entrou com o freio de mão puxado na subida 1.0 a gás. Aí não tem jeito, né, galera? Aí é fumo e levou fumo e tá eliminado da Libertadores e já encurtou o caixa para o ano inteiro. Então, assim, você já comprometeu, tá bom? Podemos ver aqui que ele tem a vitória fora contra o Botafogo, né? E perdeu em casa para o Botafogo porque também puxou o freio de mão na subida 1.0 a gás. Você sabe que 1.0 a gás na subida é triste de subir. Então, o Fluminense vacilou bastante. Mas é um time que tem consistência. 3 derrotas em casa em 10 jogos. Então, é um time que tem consistência no quesito jogar fora de casa. Então é um time que dá para confiar fora de casa. E aqui outra estatística que a gente olha, vamos lá, Flamengo em casa, né? E vamos olhar o confronto direto. No confronto direto, galera, podemos ver aqui um padrão comum. Padrão comum o quê? Fluminense venceu, Fluminense venceu, Fluminense venceu e Fluminense venceu. Então, de 5 jogos não houve nenhum empate. O Fluminense ganhou 4 jogos, é isso mesmo, 4.
4 jogos o Fluminense e o Flamengo apenas um jogo, tá bom? Lembrando que apenas um jogo, ó, tivemos mais de 4 gols, mais de 3 gols na partida, apenas um jogo. Então, se fosse para apostar nesse jogo, eu já ia pro critério de menos 3 gols e meio, que é um critério que bateu apenas uma vez, né? Empate eu vi que não bate, né? Então, eu poderia apostar na opção casa e fora, né? Porque eu vejo que empate é uma coisa que não acontece nesse confronto, pelo menos na estatística, e podemos ver que o Fluminense também tem vantagem nesse confronto, tá bom? Então, assim, é um bom critério para a gente analisar, beleza? Podemos olhar também, galera, aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó, que estava até olhando aqui antes de vocês. Podemos ver que nos últimos jogos, ó, primeiro tempo empatado, né? Primeiro tempo 0 a 0, o gol saiu no final do jogo, aos 89, tá? Vamos lá de novo. O segundo jogo, ó. Aqui no segundo, o Flamengo ganhou. O segundo nem era esse, entrei sem querer. Não era esse, sai daí. Vamos lá aqui, ó. Flamengo em casa. Segundo jogo, o Fluminense ganhou também. Foi um gol ao final do jogo, ó. No final do confronto houve o gol. Certo? Cara, tem várias apostas chegando. Vou ter que fazer depois. O pessoal tá enchendo a paciência. Mas já vou fazer já, rapidão. Vou explicar pra vocês aqui o conteúdo do vídeo, certo? O terceiro jogo aqui, ó. Terceiro jogo o Flamengo ganhou. Foi 2 a 0 no primeiro tempo. Então foi um pouco diferente do que acontece geralmente. Mas é um jogo também que o Flamengo ganhou. Então ele já fez 2 gols no primeiro tempo, já abriu o jogo, o Fluminense diminuiu de pênalti, mas aí o Flamengo eliminou, finalizou os 87 minutos. É um jogo também que sempre sai gol depois dos 80, então é um critério bacana também, interessante de se ver, tá bom? Aqui, ó, Flamengo e Fluminense também aqui, vitória do Fluminense, primeiro tempo, 0 a 0, gol depois dos 80 minutos também do Fluminense, tá bom? E aqui, por último, que a gente, nos últimos 5, né, no caso, foi 1 a 0 Flamengo, foi o único jogo que o Flamengo começou ganhando, e aqui teve a virada do Fluminense no segundo tempo. Então, um jogo que fugiu um pouco dos padrões, mas a grande maioria é empate no primeiro tempo. Então, eu seguiria essa linha também, seria uma opção de aposta, empate no primeiro tempo e menos 3 gols e meio, tá? Seriam as duas melhores opções que eu encontrei para esse jogo, tá? Empate no primeiro tempo e menos 3 gols e meio. Aí eu vejo qual que é a melhor cotação. E essa é a aposta que eu vou fazer. Lembrando que também tem um padrão que sempre faz um golzinho. Então, assim, mais de meio gol, que seria um gol, seria uma opção viável, mas né, a cotação deve estar bem baixa, porque a promessa é que saia pelo menos 1 ou 2 gols no jogo. Então, deve ser as cotações menores para esse confronto. Vamos lá na Pro Esporte dar uma olhadinha rapidamente, ó. Nesse jogo, podemos ver, ó, mais de meio gol. Nem está disponível, porque é uma cotação muito baixa, já que 2 gols está pagando 1,27. Então, é uma opção que nem disponível tá. Aqui podemos ver menos 3 gols e meio, 1,33. Então, uma ótima opção para quem vai fazer uma múltipla no bilhete. 1,33, pega um jogo que você acredita que vai dar certo, também o de São Paulo e Palmeiras, que acredito que também que não saia muitos gols. Pega uma odd de 1,20 ali, já fez 1,50, apostou R$100, retorno de 150. Então, R$50 de lucro, 50%. Então, banca esportiva, você faz a conta dessa forma, em porcentagem de lucro. Não é valor, exatamente. Pô, joguei 10 para ganhar 15. Pô, você ganhou 50% do seu investimento. A poupança vai girar 0,001, sabe? Então tem que pensar nesse formato de porcentagem. Porcentagem é bem interessante você pensar. E é assim que você gerencia a sua banca. Geralmente o recomendável é você apostar de 1 a 0,5% da sua banca por bilhete, tá bom? 1 a 0,5%, mas geralmente as pessoas apostam 5 a 10%, mas aí sempre tem um risco de você quebrar. Se você quer apostar constantemente, apostando no menor valor e menos jogos, a chance de você não quebrar é muito grande e ter um lucro durante o mês que você fizer as apostas que você faz. A aposta que você faz é fazendo durante o mês, tá bom? Então, basicamente isso. Então, a melhor opção que a gente encontrou pro jogo foi aqui, ó. Menos 3 gols e meio, 1,33. Ótima cotação. E primeiro tempo, ó, empate, pagando 2,16. Apostou 100, retorno de R$216. Então, 116 de lucro. Mais de 100% do investimento. Que é uma tendência para esse confronto. Depois a gente vai ver se vai bater, né? Mas, dentro da estatística, podemos ver que esse é o cenário que está sendo indicado, tá bom? E pelo menos empate no primeiro tempo. Tem uma opção interessante também aqui, galera. Já que o jogo não empata, tem aqui essa opção. Empate não tem aposta, pagando 4,10 para o Fluminense. Seria a zebra. Mas apostando R$100, o retorno de R$410 de retorno. Então, mais de 300% do investimento.
Então acredito que seja uma opção bem válida, sendo que se caso o jogo empata, o valor do que você apostou retorna para você. Você não perde o valor. Então você tem de 3 chances, você tem uma de anular, uma de ganhar e uma de perder. Então, assim, equipara bastante a porcentagem de risco, né? Então, assim, é uma aposta também bem válida. Lembrando que o Flamengo é bem superior ao Fluminense, por isso que as cotações, a tendência é Flamengo. Mas, dentro da estatística, o Fluminense mostra um time que dá bastante trabalho ao Flamengo, que já se encaixou no padrão de jogo que pode dar trabalho. Então, a gente sempre analisa as estatísticas e as opções melhores que a gente tem para o confronto. Isso você pode usar no Flamengo e Fluminense, São Paulo e Palmeiras, entre outras equipes. Então, assim, essa é a base que você tem que ter para você fazer sua aposta esportiva, tá bom? Se você ir lá no Flash Score, pegar os times que você acredita que sejam umas boas opções de aposta e você fazer vários combinados, pô, esse jogo aqui tá em tendência menos gol, esse jogo é mais gol, esse jogo é vitória. Então tem várias formas de você estar apostando aqui, ó. Tem muita coisa, galera, muita coisa mesmo. A gente pode fazer um vídeo de handicap para vocês entenderem. Tem escanteios, tem casa aqui, ó. Casa faz 1 gol na partida, casa faz 2 gols na partida, não importa o vencedor, só importa se o time da casa fizer 2 gols. No caso aqui, ó, total de gols no segundo tempo, tá vendo? Tem várias opções dentro do mesmo jogo, então assim, não é só vitória. Tem várias coisas. Se você estudar certinho, analisar certinho, pode fazer sua aposta da melhor forma possível. A minha sugestão de hoje de aposta, vou até fazer uma aqui. Empate fora, né? Vou confiar na zebra. Empate fora. E vou lá no jogo do São Paulo também. E vou apostar no São Paulo, porque eu sou São Paulino e a tendência é eu fazer isso mesmo. Mas se eu quisesse uma aposta mais segura, também faria a mesma coisa. Vamos colocar mais segura só para vocês verem o retorno que pode dar. Que seria caso ou empate, tá? Caso empate eu considero mais seguro. Dá uma cotação de 3,25, essas duas opções. Apostando R$100, o retorno é de R$325, tá bom? Então mais de 200% no investimento. Então a gente calcula em porcentagem, tá bom? Então essas são algumas dicas que eu dou para vocês que está começando na aposta esportiva. Caso tenha alguma dúvida, é só chamar no WhatsApp. A gente volta com outros vídeos para explicar outros mercados que vocês podem estar apostando. Tem mercado de escanteio, mercado em gol em primeiro tempo, tem um monte de coisa, galera, um monte de coisa mesmo. Mas essas são algumas opções que a gente trouxe para vocês, para que aqueles que tiverem dificuldade começar a entender um pouco mais o mercado. Você pode apostar no gol, o jogador que vai fazer o gol, mano, tem um monte de coisa, de verdade. Então assim, deixa bastante like, compartilha esse vídeo para a gente trazer novos conteúdos explicando para vocês outras ferramentas do mercado de apostas esportivas, tá bom? Você que não é inscrito, galera, deixa seu, ó, se inscreve aí, vai, se inscreve logo, dá uma força, deixa seu like e compartilha bastante para a gente ter um alcance muito melhor, tá bom? Agradeço vocês, cara, até o final. Tamo junto, abraço e fui!